coronel do casarão. O espírito de Sérgio Antônio e a casa que recusa a paz. No coração do interior mineiro, a menos de 60 quilômetros de Belo Horizonte, repousa uma construção que desafia o tempo e a coragem de quem ousa cruzar seus portões. O casarão Santo Antônio, encravado na paisagem rural de Esmeraldas, não é apenas um vestígio da arquitetura colonial. Ele é um relicário sombrio dos dias mais cruéis da história brasileira, um monumento silencioso à escravidão, à dor e, segundo os moradores da região, à presença do inexplicável. Erguido no século XVIII, o casarão domina a paisagem como uma sentinela do passado. Suas paredes brancas, marcadas por musgos e rachaduras, ainda mantêm a altivez original. As portas, esculpidas em madeira escura, parecem guardar segredos que se recusam a morrer. A varanda de traços portugueses se estende como um palco ancestral onde muitas histórias já começaram e terminaram em silêncio. E as janelas são o detalhe mais perturbador. Antigas, pesadas, de moldura gasta pelo tempo, têm algo de inquietante. São como olhos, profundos, vazios, atentos. Olhos que observam, olhos que jamais piscam. À distância, o casarão atrai pelo seu esplendor decadente. É belo e sinistro na mesma medida, mas basta se aproximar para sentir a mudança. O vento para, o canto dos pássaros desaparece. O ar que antes era leve torna-se denso como névoa invisível. As árvores ao redor parecem se curvar, como se evitassem olhar diretamente para a construção. E então, quando os pés finalmente cruzam o limiar da entrada, algo muda dentro de quem entra. É como se o tempo parasse, como se o silêncio ganhasse peso. Há quem diga que escutou sussurros vindos dos quartos vazios, passos no piso de madeira mesmo estando sozinho. Outros juram ter visto vultos atravessando os corredores, figuras humanas, mas escuras, sem rosto. Poucos têm coragem de passar mais do que alguns minutos ali dentro. Muitos voltam em silêncio, pálidos, com os olhos fundos. E mesmo os mais céticos admitem: ninguém sai do casarão Santo Antônio da mesma forma que entrou. O passado escondido nas paredes. O casarão Santo Antônio foi erguido em 1782, em uma época em que as trilhas de terra batida da região ainda ecoavam o tilintar de carros de boi carregados de ouro e o grito seco dos feitores. Localizado estrategicamente em uma das antigas rotas de escoamento das riquezas minerais de Minas Gerais, o casarão não era apenas uma residência. Era o centro de operações de uma vasta propriedade escravista que cobria hectares de mata cerrada e campos abertos. No comando daquela fazenda estava um nome que ainda hoje provoca arrepios entre os mais velhos de Esmeraldas: Sérgio Antônio de Carvalho, mais conhecido como Coronel Sérgio. A documentação preservada no Arquivo Histórico de Minas Gerais revela um perfil complexo e inquietante. O coronel era visto como um homem instruído, fluente em latim, conhecedor de filosofia e profundamente envolvido com a política da época. Mas por trás do verniz da cultura, escondia-se um senhor de alma sombria. Relatos apontam que sua autoridade era mantida por um regime de opressão brutal. Castigos corporais eram frequentes, mas havia algo ainda mais perverso em sua conduta. Nos porões do casarão, escondidos sob o piso de madeira encerada da sala principal, existiam celas sem janelas, algemas de ferro ainda incrustadas nas paredes, e restos de instrumentos de tortura rudimentares. Correntes, bancos de madeira com pregos, ganchos. Não era apenas repressão física. Era um verdadeiro teatro de horror conduzido com frieza clínica. E o que mais espanta os estudiosos que mergulham nos arquivos da época são as referências recorrentes a práticas incomuns, de fundo ritualístico, que o coronel conduzia durante as noites. Em cartas da própria família, há menções a cerimônias realizadas à luz de lamparinas, com sangue de animais e às vezes de cativos, sendo derramado sobre símbolos riscados no chão. Segundo relatos, o coronel se trancava por dias, jejuando e escrevendo em línguas que ninguém reconhecia. Alguns acreditam que ele fazia parte de alguma seita ocultista.
ou que tentava invocar forças para garantir poder, proteção ou algo pior. Um dos documentos mais perturbadores é uma carta escrita por sua irmã, datada de 1803, e guardada sob restrição por décadas. O senhor da casa fala com os mortos, conversa com as paredes, tem pesadelos, manda chamar o padre e depois manda embora. Dorme de olhos abertos. A casa inteira parece respirar com ele. À noite ouvimos vozes, mas ninguém está nos corredores. Esse trecho é um dos poucos testemunhos íntimos da degeneração mental, ou talvez espiritual, que tomou conta do coronel Sérgio nos últimos anos de sua vida. Segundo registros, ele morreu em circunstâncias mal explicadas, encontrado trancado por dentro em seu próprio quarto, com os olhos completamente negros, sem qualquer sinal de ferimento externo. A causa da morte nunca foi esclarecida. Desde então, o casarão permaneceu fechado por décadas. E mesmo após reformas, tentativas de revitalização ou visitas históricas, há algo que jamais foi removido de suas paredes. A sensação de que o tempo ali parou e que algo antigo ainda permanece, à espreita. Os primeiros relatos de atividade paranormal. Após a morte enigmática do coronel Sérgio, em 1814, o casarão Santo Antônio mergulhou em uma longa sequência de mudanças. Herdado inicialmente por parentes distantes, passou a ser negociado como um bem valioso, mas amaldiçoado. Nas décadas seguintes, sua função variou conforme os interesses dos novos proprietários e o passar dos tempos. Durante o século XIX, com a eclosão da Guerra do Paraguai, parte da estrutura foi requisitada como abrigo logístico para tropas do Império. Soldados acampavam nos antigos alpendres, utilizavam os porões como depósito de armas e dormiam nos quartos onde antes viveram e morreram, cativos. Muitos desses homens relataram sensações perturbadoras. Um deles, segundo uma carta enviada a seu pai, dizia que o próprio casarão parecia nos observar. Com o fim do conflito, o local passou a funcionar como um colégio católico interno, destinado a filhos de fazendeiros. As salas de aula foram improvisadas nos antigos salões, e o altar de uma capela foi instalado sobre o que antes fora o chão de tortura dos escravizados. Padres viviam ali, professores também, mas relatos estranhos começaram a se acumular. Notas nos arquivos da diocese mencionam perturbações noturnas, alunos falando com pessoas invisíveis e vozes que vinham das paredes. Já no início do século XX, o casarão foi transformado em armazém de café, quando a região começou a se destacar na produção agrícola. Mas mesmo nesse uso comercial, os funcionários evitavam ficar sozinhos no casarão após o pôr do sol. Muitos diziam ouvir correntes arrastando no porão, mesmo com o espaço completamente vazio. A produção era interrompida por noites seguidas, até que o empreendimento foi abandonado. Na segunda metade do século, a construção passou por sua fase mais instável. Serviu como residência para diversas famílias locais, que se revezavam em tentativas de ocupar o imóvel. E foi exatamente nesse período que os relatos sobrenaturais se tornaram mais intensos e frequentes, e passaram a circular com força entre os moradores de Esmeraldas. Uma senhora viúva, costureira de profissão, afirmou que certa noite, enquanto remendava roupas na sala principal, ouviu o som nítido de botas marchando sobre o assoalho do andar superior. Pensando ser alguém, subiu as escadas com uma vela acesa, mas encontrou os cômodos vazios e o ar completamente gelado, mesmo em pleno verão. Uma jovem família com 2 filhos pequenos mudou-se para o casarão em 1968. Segundo a mãe, o filho mais novo dizia conversar com um homem bravo, de roupa antiga, cheio de pó, que aparecia no pé da escada e lhe ordenava que ficasse em silêncio e que não contasse nada a ninguém. Um episódio particularmente assustador foi relatado por um padre missionário convidado a passar uma noite no casarão durante uma visita pastoral. Segundo suas próprias palavras, registradas em diário pessoal, ele sonhou com chicotadas, correntes e gritos abafados, como se estivesse mergulhado no passado da casa. Ao acordar, percebeu hematomas nos braços,
marcas finas e simétricas, como se tivesse sido amarrado enquanto dormia. Ele deixou o local antes mesmo do café da manhã e nunca mais retornou à cidade. Com o passar dos anos, uma coisa ficou evidente. Ninguém permanecia ali por muito tempo. Famílias se mudavam e em poucos dias iam embora. Algumas não suportavam uma semana. Outras, nem mesmo a primeira noite. Crianças adoeciam. Animais se tornavam agressivos. Objetos mudavam de lugar ou quebravam sozinhos. O medo cresceu. E com ele a reputação sombria do casarão. Aos poucos, o casarão Santo Antônio foi sendo engolido pela própria história. Os muros externos resistem. A fachada ainda impressiona, mas dentro dele, o tempo parou. E há quem diga que o coronel jamais saiu dali. O Homem do Espelho. Dentre todos os relatos catalogados sobre o casarão Santo Antônio, um se repete com frequência assustadora e carrega consigo um silêncio que pesa mais do que qualquer grito. Trata-se da aparição de uma figura masculina, alta, imponente, de expressão severa, sempre vestida com uma farda antiga, de tecido grosso, marcada pelo tempo. As botas, de couro escuro, produzem um som oco quando ele caminha. Isso quando caminha. Porque na maior parte dos relatos ele simplesmente permanece parado. Não gesticula, não fala, não pisca. Apenas observa. Um olhar fixo, profundo que parece atravessar quem o encara. Ele nunca surge de forma direta. Nunca entra no cômodo pela porta. Ao contrário, é visto no reflexo de espelhos, mesmo quando, ao virar-se, não há ninguém ali. É comum seu vulto surgir de forma súbita nas superfícies polidas, como se estivesse olhando de dentro para fora, preso entre o tempo e o vidro. Algumas pessoas relataram vê-lo do lado de fora das janelas, encarando a sala por longos minutos, antes de desaparecer como uma sombra tragada pela noite. Outros disseram tê-lo visto na varanda frontal, parado, com as mãos cruzadas atrás do corpo, como um comandante em inspeção. O mais perturbador é que ele nunca reage. Não importa se há vozes, movimentos bruscos ou gritos, ele apenas permanece. E quando alguém tenta se aproximar, ou até mesmo pisar na varanda, ele desaparece, sem som, sem aviso. De 1970 a 2020, pelo menos 17 relatos oficiais foram registrados em arquivos locais, diários pessoais e publicações regionais. Todos com descrições quase idênticas. Altura acima da média, rosto angular, olhos escuros e profundos, queixo firme, vestimentas militares do século XIX e presença hipnótica. Quando esses relatos foram comparados com retratos em óleo e fotografias desgastadas do século retrasado, a semelhança com o coronel Sérgio Antônio de Carvalho era inegável. Esses testemunhos atravessaram gerações, envolvendo antigos moradores, visitantes curiosos e até profissionais que estiveram no casarão por motivos culturais ou históricos. E foi justamente um desses eventos que resultou no caso mais conhecido e documentado até hoje. Em 2002, durante uma exposição cultural promovida por artistas da região, o casarão recebeu uma pequena montagem com quadros, objetos históricos e apresentações. Um fotógrafo amador que cobria o evento por hobby tirava fotos do salão principal no fim da tarde. O espaço estava vazio, segundo ele próprio. Havia apenas a luz dourada entrando pelas janelas. Ao revelar as imagens dias depois, ele notou algo incomum. Em uma das fotos, entre duas janelas, surge nitidamente a silhueta de um homem. Reto, imóvel, com uma expressão gélida. Nenhum dos visitantes que estavam no local naquele momento o reconheceu. E as janelas, segundo o fotógrafo, estavam completamente vazias no momento do clique. O registro, que circulou pela cidade e foi objeto de reportagens em jornais locais, não sofreu manipulações, segundo análises posteriores. Muitos consideram essa fotografia a prova definitiva de que o coronel Sérgio jamais deixou o casarão. Outros acreditam que sua presença está vinculada aos rituais que realizava em vida, que sua alma teria se fixado ali por escolha, ou por castigo.
O fato é que a imagem permanece guardada até hoje, como um lembrete frio de que algumas histórias não terminam com a morte. Elas apenas mudam de forma e continuam nos observando pelas frestas da realidade. Os diários secretos. Durante uma restauração em 2016, operários descobriram um compartimento oculto atrás de uma parede da biblioteca. Dentro, havia livros mofados, anotações e 2 cadernos inteiros escritos à mão. Um deles continha frases como: "A casa ouve. A casa fala, não estou só. Hoje as correntes falaram comigo. Se eu morrer, estarei aqui." Especialistas confirmaram que os escritos eram do próprio coronel. E alguns estudiosos acreditam que ele praticava algum tipo de ritual de imortalidade espiritual, o que explicaria sua permanência. A repercussão na mídia. A história ganhou destaque nacional em 2023, com uma matéria no Fantástico, da TV Globo. Um médium mineiro convidado pela equipe afirmou que o espírito de Sérgio permanece preso à terra por sua própria vontade. Ele teria recusado a luz, preferindo manter seu domínio sobre a casa. Durante a gravação, os microfones falharam 3 vezes. Uma câmera caiu sozinha. E um dos repórteres afirmou ter ouvido um sussurro: "Esse lugar é meu." Tentativas de exorcismo. Ao menos 3 padres tentaram rezar missas e fazer bênçãos no local. Um deles disse que sentiu olhos ardendo em sua nuca durante toda a oração. Outro se recusou a voltar, dizendo que havia uma entidade orgulhosa e possessiva ali dentro. Há registros também de médiuns que passaram mal. Um deles, segundo o relato da imprensa local, vomitou sangue após sair do casarão. Exames médicos não encontraram explicação. O casarão hoje. Hoje o casarão Santo Antônio está parcialmente aberto à visitação, mas com horário limitado e com áreas restritas. À noite ninguém pode entrar. Um guarda noturno contou em off: "Eu escuto ordens, voz de comando. Para a esquerda, rápido, silêncio. Não tem ninguém, só eu e o casarão." Mesmo com tentativas de transformar o espaço em um museu cultural, as manifestações continuam. E há resistência de moradores da região, que temem perturbar o espírito do coronel. E o aviso final: dizem que quem entra no casarão e zomba do coronel, ou faz perguntas em voz alta, acorda dias depois com marcas no corpo. Outros perdem o sono. Alguns afirmam que passam a ver o coronel fora da casa, como se ele o seguisse. O casarão continua em pé, desafiando os séculos. Mas ninguém ousa dizer que ele está vazio. E você? Você teria coragem de entrar no casarão Santo Antônio, à noite, sozinho? Você acha possível que um espírito se recuse a partir e continue comandando uma casa 2 séculos depois da morte? Se essa história te arrepiou, deixe seu like. Compartilhe com os amigos e comente aqui embaixo. Você acredita que um lugar pode reter um espírito dominante por gerações? Inscreva-se no Newsweb Doc para mergulhar em mais histórias reais, sombrias e absolutamente inquietantes. Ative o sininho. O próximo caso pode estar mais perto do que você imagina.